E aí, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez para a gravação de mais uma videoaula do canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. E depois de termos tido na nossa última aula falar sobre arigato, sayonara, enfim, após falarmos do Japão, vamos falar na nossa videoaula de hoje sobre tigres asiáticos, ok? Ou seja, uau, uau. Por que tigres asiáticos? Porque são felinos com os olhinhos puxados? Não. Tigres asiáticos trata-se, tá? Denomina-se como um conjunto de países situados no Extremo Oriente, tá? Que após os anos 70, mediante fortíssima influência japonesa, começaram a passar por um processo de industrialização. É importante lembrar que os países chamados de tigres asiáticos se enquadram dentro de um contexto nomeado de NIPs, ou seja, novos países industrializados, que além dos tigres também se enquadram algumas economias latino-americanas, como por exemplo Brasil, México, Chile, Argentina, além dos dragões asiáticos, Índia e China. Mas isso vai ser assunto para as próximas videoaulas. Bom, os tigres asiáticos estão divididos basicamente em 3 gerações. Quais são elas? Primeira geração, os países que se consolidaram na década de 70. Quais são eles? Hong Kong, detalhe, hoje Hong Kong, uma cidade chinesa devolvida à China, reanexada à China, em 1997. Mas até então, um protetorado britânico. Macau, a mesma condição de Hong Kong. Hoje uma cidade chinesa, mas que até o final dos anos 90 do século 20, ainda é um protetorado português. Taiwan e Coreia do Sul. Segunda geração, países que se consolidaram industrialmente ao longo dos anos 70. Quais são esses países? Malásia, Indonésia, Singapura e Filipinas. E a terceira geração, países que se consolidaram a partir dos anos 90. Quais são eles? Vietnã, Camboja, Laos e Bangladesh. Bom, para se industrializarem, o que esses países tiveram que fazer? Tá? Até os anos 70, nós podemos dizer que esse extremo oriente da Ásia era uma região demasiadamente pobre, tá? Com a grande massa da população vivendo em atividades rurais, vivendo no campo e em precárias condições de vida. Mas a partir dos anos 70, na primeira geração, anos 80, segunda geração e anos 90 na terceira geração, tá? Esses países começaram a realizar um conjunto de investimentos em infraestrutura, como por exemplo, investimentos em educação para a qualificação da mão de obra, investimentos em infraestrutura para permitir a entrada e o desenvolvimento das atividades industriais. Quais infraestruturas são essas? Rede de circulação, rede de comunicação, tá? Além de todo um aparato energético para garantir o quê? A movimentação de todo o sistema econômico. Depois, quais eram os interesses do Japão? Eu disse que a formação dos tigres asiáticos deu-se a partir do quê? De interesses japoneses, certo? Mas qual que era o interesse do Japão? Já nos anos 60, o Japão já estava totalmente recuperado da sua grande derrota durante a Segunda Guerra Mundial, e o Japão buscava o quê? 2 objetivos. Primeiro, a expansão econômica no Extremo Oriente. Segundo objetivo, se consolidar como uma potência, como uma liderança no Extremo Oriente. E é justamente por esses motivos, tá? Justamente por essas razões que o Japão começou a ser o grande fomentador destas mudanças anteriormente citadas. Então, o governo japonês foi buscando, tá, novos mercados, mão de obra barata, ampliação de seu poder de influência, ampliação de seus lucros, certo? Nessa região. Bom, é importante destacarmos o quê? Quanto mais antigo for o tigre, mais desenvolvido ele é hoje. Ou seja, os tigres da primeira geração são mais desenvolvidos que os tigres da segunda geração, que por sua vez são mais desenvolvidos que os tigres da terceira geração.
Evidência que nós podemos citar, no caso da Coreia do Sul, diversas marcas globais, hoje, de origem sul-coreana, seja na área de tratores, na área de automóveis, na área de celulares, inclusive o celular que está gravando essa videoaula, marca Samsung, é de origem sul-coreana, tá? Vale a pena aí fazer esta observação. Depois, os países da segunda geração são países mais reprodutores de tecnologias, tá? São países que receberam tecnologias, mas não desenvolveram tantas tecnologias próprias. A mesma coisa que acontece no Brasil. O Brasil é um país industrializado, mas não é um produtor de conhecimento, mas sim um reprodutor de conhecimento. E no caso dos países da terceira geração, é importante destacarmos o que, pessoal? Que são basicamente produtores de bens, de itens de menor tecnologia agregada. Vestimentas, calçados ou produtos eletrônicos de baixa complexidade. Tudo bem? E para a gente encerrar, e o papel da China hoje? Bom, os tigres asiáticos se formaram mediante a influência japonesa. Entretanto, hoje, em busca desta mão de obra, muitas companhias chinesas, qual mão de obra? Mão de obra barata e com um certo nível de qualificação. Muitas companhias chinesas já estão buscando o quê? Principalmente os tigres da segunda e os tigres da terceira geração para instalarem o quê? Suas unidades fabris. Tudo bem? Então, de uma forma muito rápida, de uma forma muito objetiva, já que este é o foco do nosso canal, espero ter transmitido os principais pontos sobre o assunto da aula de hoje, que era tigre asiático ou tigres asiáticos. Espero que tenham gostado, façam seus comentários, sugiram novos temas para as nossas próximas videoaulas. Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Até uma próxima. Tchau!